Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a cada um nessa tarde. A pastora nos convidou essa tarde para trazer uma palavra. E o meu sistema de pregar, de conhecer a palavra, é um sistema antigo, gente. Porque eu fui criado num sistema em que um pouco dessa tradição eu não perdi. Por exemplo, no meio dos louvores, é uma etapa, é um momento em que às vezes eu tenho que me controlar. Porque eu me entrego de uma forma que, se eu não controlar, eu saio correndo dentro dessa igreja. Porque Deus habita no meio dos louvores. E o que Deus quer de nós? O que Ele procura de nós? Ele procura que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Muitas das vezes a gente está buscando outra coisa. Muitas das vezes a gente quer perguntar para quem que a gente deve orar. Eu oro para quem? Quando você dobra o seu joelho, você está orando para quem? Você ora para Deus ou você ora para o Pai? Já se perguntou isso? O evangelho que eu sempre cresci e vivi, presenciei, foi um evangelho muito duro, em que se eu trouxesse pessoas daquela época, vocês iam chamar ele de tradicional. Mas as coisas tradicionais, elas não se perderam no longo do caminho. Porque parece que hoje nós vivemos um evangelho muito fácil. E o evangelho que eu vim trazer nessa tarde para vocês é um evangelho de cruz. Jesus te trouxe aqui. Talvez você veio aqui e falou: eu quero uma palavra de vitória, porque hoje começa a minha semana. Eu quero sair de lá flutuando, porque Deus vai falar comigo. E Deus te chamou aqui, querido, para te falar uma coisa. E toda vez que você entender isso, que quando você vem aqui, você vem toda vez para morrer, você vai entender para quem você deve orar. Toda vez a gente quer orar para Deus, e às vezes a gente não recebe nada. Porque quando a gente ora para Deus, a gente pensa num ser totalmente poderoso. Um ser em que a gente não pode falhar. E um ser em que toda vez que a gente falar com Ele e pedir a presença dEle, a gente tem que observar as leis, né? Toda vez que a gente ora para Deus, aquele ser enorme, poderoso, a gente tem que pensar nas leis. Eu tenho que seguir a lei. Porque o meu Deus, se eu não seguir a lei, eu não vou conseguir nada. E Deus não é desse jeito. Jesus veio. Jesus está aqui. E em todo momento Jesus sempre se direcionou ao nosso ser poderoso como o Pai. Mas por quê? Porque muitas das vezes a gente quer vir na igreja pedir bênção. E não é errado isso. Mas por quê? Aí, se você entender o porquê que você vem pedir uma bênção para Deus, por que Deus tem que te abençoar? Por que Deus tem que me abençoar? Porque eu sigo a regra? As leis só são formadas para pessoas que não têm relacionamento. Às vezes as leis têm que ser duras para pessoas que não têm relacionamento. Mas quando o filho tem um relacionamento com o pai, ele não precisa de regras, porque ele tem um relacionamento com o pai. O filho chega até o pai de uma forma e o pai trata com tanto carinho, e ele não precisa absolutamente às vezes pedir nada, porque o pai conhece o que o filho necessita. Deus te chamou para que você voltasse para Ele. Eu vou entrar na palavra, porque senão a gente vai começar a falar demais aqui. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.
Deus, que o Senhor venha falar nesse lugar. O Senhor, quando nos chamou pelo nome. E isso é o que nós viemos fazer. Não falar de nós mesmos, porque a minha verdade não é o Senhor. E se eu vim falar de mim mesmo, eu não tenho que falar outra coisa. Mas eu vim falar aqui do Senhor. E o Senhor é a verdade que nós precisamos. Então usa-nos e fala conforme aquilo que cada um precisa, que cada coração precisa ouvir. E que desperte dentro de alguém, ó Pai, o desejo de ser filho da promessa do Senhor. Amém. Deus, quando Ele chama o ser humano, Ele quer te dar autonomia. Mas a autonomia Ele só dá para quem é maduro. Em Gálatas 4, se você pegar lá para ler, se você quiser anotar, você vai lá depois e olha. Que não se dá uma herança para um menino. Se o herdeiro for menino, ele vai ser como um servo. Porque ele não tem amadurecimento. Mesmo que ele seja dono de tudo, ele não tem amadurecimento para realmente receber tudo aquilo que herdou. Então Deus te chama para um amadurecimento. E aqui eu já começo a palavra dizendo que se você tem juízo, você pode levantar do seu lugar e vai embora, porque hoje Deus vai te pegar nesse lugar. Ele vai te pegar e a sua mente vai mudar, que você não vai mais olhar para a Bíblia, você não vai mais ler a Bíblia com pensamento de pedinte, mas você vai ler a palavra como um intercessor. Quando você lê a palavra hoje, Ele vai te pegar de uma forma que Ele vai mudar todo o seu pensamento sobre a verdade, sobre a palavra dEle. Porque nós temos um pensamento da palavra totalmente, às vezes, errado. Nós trazemos à memória tudo que é para o evangélico. Mas quem fala que você é evangélico, querido, é a revista Veja. A Bíblia fala que você é filho de Deus. Então quando a gente chega e quando a gente pede ao Pai, se você veio pedir alguma coisa, você tem que ter esse relacionamento ao Deus. Por quê? Porque só o filho entende o direito de herança. Então quando você vem pedir ao Pai, e o Pai te dar algo, é porque é seu direito, é herança. Mas se você ora para Deus, você às vezes quer seguir pela regra. E muitas das vezes, querido, nem todos nós cumprimos as leis como deveriam ser cumpridas. Vamos voltar. Quero que vocês abram em Lucas 1, versículo 26. Depois eu volto lá onde está. A chuva cai. Vamos ler esse texto de Maria. E Deus está nesse lugar, querido. Desde o começo dos louvores eu tive que me controlar, porque Ele entra em nós de uma forma tremenda e nos faz entender o porquê nós estamos aqui. Vamos lá? Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será, pois, isto, se não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois isso também tenho. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para a sua gravidez. Aquela que se dizia estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Então nessa passagem, querido, tira o nome de Maria daí e coloca o seu nome aí. Quem já recebeu uma palavra aqui? Eis que te digo, filho meu. Quem já recebeu uma palavra assim de algum profeta? Já teve aqui? Todo mundo já recebeu, né? E é bom que receba mesmo. É bom que receba quando a igreja estiver cheia, quando todo mundo está vendo, que aí tem um monte de testemunha. E aí a gente recebe essa palavra, e aí a gente se engrandece e fala: meu Deus está falando comigo. E assim tem que ser, querido, na frente de todo mundo, para as outras pessoas pensar que você não é um Zé Mané, não. Você é filho de Deus, que você tem um chamado. Mas aí quando você recebe aquela palavra, daqui a 2 dias você está morrendo. Você está pedindo para Fagner, para alguém: ai, meu irmão, ora por mim aí. Ora para Deus confirmar isso aí que ele falou. Porque depois que deu aquela palavra lá, que Deus é comigo, o negócio começou a dar tudo errado. Mas por que isso? É porque quando você não tinha uma palavra, você não tinha responsabilidade sobre a palavra. E agora eu quero que você abra aí em Isaías 55:11. Deus vai te pegar aqui nessa tarde, querido. Você vai mudar esse pensamento seu aí.
55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, querido, desce a chuva e a neve do céu, e ela vai cumprir um propósito. Ele fala que a chuva e a neve, ela não desce, quer dizer, ela não volta para ele sem antes cumprir o propósito. E assim mesmo é a palavra dele. Então aí eu volto a palavra para você. Quantos aqui levantaram a mão e alguém já falou para você: eis que sou contigo? Ah, mas começou a dar tudo errado, porque antes você não tinha essa responsabilidade. E hoje, quando a gente olha para a cruz, parece tudo tão fácil. A gente chega às vezes para alguém e fala: ó, Jesus morreu na cruz por você. Ah, é verdade, beleza. Na minha época isso custava uma dor terrível dentro de nós, quando falava: olha, Jesus morreu por você. Isso gerava dentro de nós uma responsabilidade de não ter que ver pessoas morrendo sem a salvação, sem que nós falássemos pelo menos para alguém que Deus amava ela. Então, quando você recebe essa palavra e Deus fala com você, ela não vai voltar sem ela cumprir o propósito. Então ela entra em você, e o propósito dela é te trazer de volta para Deus. Quando a palavra entra em nós, só tem um significado: para que nós venhamos fazer um serviço, para que esse serviço torne de volta para Ele. Jesus, toda vez que referia a Deus, ele referia como Pai, e toda vez que ele falava, ele não falava que ele ia para o céu, ele dizia que ele ia para o Pai. Por que ele ia para o Pai e não para o céu? Porque às vezes a gente tem um pensamento de que sempre querer ir para o céu. É aqui que eu vou te pegar, querido. É aqui que Deus vai te pegar no seu estudo de crente até hoje. É aqui que Deus vai ter que abrir a sua mente para você entender que o plano dele é maior do que você imagina. Porque até esses tempos atrás eu também queria ir para o céu. Ah, porque lá no céu é tão bom, lá no céu é só alegria, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem orgulho. Foi o primeiro lugar onde nem existia Satanás e o orgulho já reinava no coração de Lúcifer. Mas por que eu não devo querer ir para o céu? Porque o céu também foi criado. Todas as coisas que Deus criou saiu de onde? Saiu dele. Porque dele, por ele e para ele são todas. Então ele criou tudo a partir dele, e ele criava a partir dele. E tudo que saía dele era formado, era a terra, era o céu, eram as plantas. E aí Deus cria o homem da onde? Ah, Deus me criou do pó da terra. Engano seu, porque Deus criou você de dentro dele. E ele é o único Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas veio dele. E aí ele entra dentro dessas coisas. É o que faz esse desejo no seu coração de querer estar aqui num culto de domingo e adorar a Ele. Essa grandeza que torna dentro de você o desejo de, às vezes, não pedir nada e apenas adorar a Ele. E o desejo de Deus é que nós tenhamos tudo, mas principalmente ter o desejo no coração
de ser entregue a Ele como filho e não como um Deus. Porque muitas das vezes a gente tem vários questionamentos na vida da gente. Ah, meu Deus, me ajuda, porque eu quero, o Senhor vem abençoar os meus caminhos para mim prosperar. E aí Deus está falando para você, mas por que você não entra nos meus caminhos que já são perfeitos para você andar? Porque a gente quer o que é nosso, e Deus não, Deus é o Pai. Ele quer que você torne para Ele. Ah, mas eu quero entender quem é Deus, e o que Deus faz, quem é Deus. Querido, Deus não vai ficar numa mesa para você abrir Ele e você dissecar Ele para entender a Ele. Deus quer que você desfrute dEle. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. E no relacionamento com Deus, querido, é onde você que é imperfeito, eu que sou imperfeito, venhamos voltar para Ele, totalmente glorificados pelo Filho dele. Então nós chegamos aqui, recebemos uma palavra e tudo muda, e a gente não aceita o chamado, e o chamado gera em nós um constrangimento, porque às vezes nós não tomamos posse daquilo que é para a gente fazer, porque quando nós recebemos uma palavra, significa que nós também recebemos um trabalho para fazer. E quando a gente recebe esse trabalho, a gente quer passar para os outros. Fala, irmão, não tem como você ir lá orar por mim, não. Olha, lá em casa, vai lá em casa para você orar para mim. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você não precisa disso. Você não precisa que outro chamado vai lá fazer. Não, Deus falou com você. Eis que eu sou contigo. Então, se Deus falou com você que é contigo, querido, levanta sua mão dentro da sua casa. Manda embora todo espírito de pobreza. Manda embora todo espírito que faz a briga na sua família. Tudo aquilo que te traz desgosto, levanta sua mão e manda embora. Começa a viver um relacionamento com Deus. E toda vez que você recebe uma palavra, Deus está gerando em nós um serviço. E enquanto você não cumprir esse serviço, você não vai começar a desfrutar das coisas de Deus. Por quê? Porque nós temos que amadurecer. O herdeiro se torna como servo, se ele for menino. E quando você amadurece, não. Você toma posse da herança. E quando você vem pedir algo e Deus te atende, é porque você tem um relacionamento com Ele, de pai para filho. O servo não está o tempo todo dentro da casa, mas o filho está. E às vezes a gente não quer isso. O filho pródigo, o filho chega de andar pelo mundo, de fazer tudo o que tinha direito, de pegar o seu dinheiro e gastar. Ele volta e fala ao pai, olha, pelo menos que o Senhor me tenha como um servo. É porque ele não conhece o pai. O pai todo o tempo está com um desejo de te ver novamente, de você estar na casa dele. O outro filho, criado nas mesmas doutrinas, nas mesmas regras, chega até o pai e fala, oh meu Deus, mas por que você não me deu? Eu estou aqui há tanto tempo, eu sou aquele que trabalha, que vai lá no meio dos serviçais para dar uma ordem e fazer o teu trabalho. Nem um carneiro você me deu. Aí o pai fala, ô miserável, pega aí um carneiro, vai comer, porque tudo que é do pai é seu. E quando você entende que quando você tem um relacionamento, quando você tem um relacionamento com Deus de pai para filho, você vai parar com essa história de sempre estar pedindo, sempre estar pedindo, sempre estar pedindo, sempre estar pedindo. Para de entender o que Deus vai fazer. Às vezes a gente quer, quando a gente ora para Deus, a gente ora para um Deus superior. Que olha, se eu não entrar por esse jeito, se eu não entrar pela lei, por essa lei, Deus não vai me abençoar.
E quando você entende que você é filho de Deus, você vai entender o propósito da herança. Porque você é filho. O filho retorna à casa. E o pai dá uma festa para ele, coloca um anel no dedo dele, o outro reclama. O outro sempre dentro da casa. E chega ao pai, mas o Senhor nunca me deu um carneiro para me fazer para os meus amigos. Ele falou, oh miserável, você está aqui a vida inteira comigo. Pega esse carneiro, vai comer. O que você quer? Você quer a casa? Pega a casa, é sua também, porque tudo que é do pai também é nosso. Então vamos parar de falar com Deus e vamos falar com o Pai. E quando a gente falar com o Pai, quando a gente tiver esse relacionamento de filho com Ele, todo o nosso pensamento de pedinte, de olhar para a Bíblia como um pedinte, vai mudar. E toda vez que a gente olhar para a palavra, a gente vai olhar como um intercessor e sempre vai interceder por alguém. E sempre vai estar interessado para que alguém também ache essa verdade dentro da verdade. Que às vezes nós não queremos, que nós somos pedintes demais. Esquecemos do relacionamento profundo com Deus. Às vezes você quer fazer tudo pela lei. E Deus quer que você mergulhe no rio. Não tenta entender o que Deus é não, querido, senão sua cabeça vai dar um nó. Não fica tentando, mas quem é Deus? Quem é Deus? Não, esquece que é isso. Em vez de você tentar entender o que é Deus, entra no rio dele, nada com ele, e vai desfrutar do amor de Deus e vai desfrutar do rio da vida de Deus. Mas quem é Deus? Quem é a mãe de Deus? Para com isso. Todas as coisas foram formadas dele. Dele. Para ele são todas as coisas. Ter um relacionamento com Deus não é como chegar a Jesus e falar: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Aí Jesus vai falar para você igual falou para aquele moço. Falou: olha, então segue as leis aí. E aí eu falo: mas eu tenho seguido as leis certinho. Aí fala para ele: então vende tudo que você tem e me segue. Aí ele entristece e vai embora. Porque se ele entendesse o que era o relacionamento com Deus, se ele entendesse o que era o relacionamento com o Pai, tudo que ele venderia e desse aos pobres, Deus restituiria a ele 100 vezes mais, porque ele é o dono do ouro e da prata. Assim como o pastor disse, o ouro é do Brasil, mas a glória é de Deus. E o Pai está aqui nessa noite para que possamos ser filhos da promessa de Deus. A verdade não é a nossa realidade, porque a nossa vida não é a verdade. Não podemos usar a nossa realidade como a verdade, mas temos que usar a verdade como a nossa realidade. Quando nós usamos a Deus como nosso ponto de referência, todas as coisas mudam ao nosso redor. Quando nós usamos a Deus como nosso Pai, nós entendemos totalmente o valor de uma herança. Nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui apenas para ter um relacionamento mais próximo com Deus. E o que eu venho buscar aqui? Eu venho buscar a palavra que entrou em mim. E agora essa palavra está me levando de volta ao Pai. Porque sempre Jesus falou: olha, eu vou preparar um lugar. E depois vocês vão comigo também para o
Pai. E é para lá que nós temos que voltar. Voltar para Deus. Voltar ao começo, ao início. E parar de seguir às vezes um evangelho que é muito fácil. Mas buscar a verdade lá do começo. Uma dor na cruz que nos aproximou de Deus novamente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Eu quero voltar para Deus. E toda palavra que você recebeu, ela não vai voltar enquanto ela não cumprir o propósito para que ela foi designada. Então, se você veio e recebeu uma palavra, eis que eu sou contigo, se levante, querido. É a hora de você vencer. É a hora que Deus vai te usar, é a hora que Deus vai te pegar. E quando Ele te pegar, segura, Brasil, porque Ele vai fazer de você uma nova pessoa. E você vai entender que você não é mais um pedinte, mas você é filho dEle. Vamos ficar de pé em nossos lugares. Jesus está nesse lugar. Feche seus olhos aonde você está. Solta o grito do leão que está dentro de você aí. O leão da tribo de Judá está nesse lugar. E por mais que as coisas mudem, o seu pensamento e o seu coração não devem mudar sobre o relacionamento com Deus. Daqui a um ano vai ter um celular melhor do que esse que você tem. Mas a palavra de Deus, ela vai continuar a mesma. Poderosa, eficaz. Aquela palavra que te resgata. A palavra que faz você ficar de pé. Quando tudo está dando errado, tudo está difícil. Alguém se levanta no meio do arraial, no meio da igreja, te dá uma palavra e você se coloca de pé de novo. E aí você entende que você não é mais um pedinte, que você é filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você entende toda a sua herança e não vai ficar mais pedindo nada para ninguém. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adore pelo que Ele é, não por aquilo que você tenta entender o que Ele é. Ele é seu Pai. E o Pai entende o filho quando o filho está com problemas. Ele entende o filho quando o filho tem uma dor. Ele entende o filho quando o filho está no chão.
E Ele sempre vai te estender a mão. Para quê? Para você retornar de volta a Ele. Para que a palavra que você recebeu não volte vazia. Para que a palavra que você recebeu volte ao Pai. Ele está nesse lugar.